Agora a gente está começando aí mais uma aula da disciplina de desenho de estrutura, né, do quarto sub. Lembrando que todas as aulas, elas estão gravadas e estão postadas lá no canal do YouTube. Alguns alunos, eles estão fazendo como forma de avaliação, né, possam. Eu estou pedindo aqui para desligar o microfone, mas caso você queira falar, só ligar o microfone aí em qualquer momento da aula. Eu vou desativar aqui teu som, tá? Pronto. Então, na aula passada, na aula passada, mas tá dizendo que o rap aqui é você que gosta aí, né? Sim, aí como eu estava dizendo, né? Então é interessante que vocês vejam os vídeos dos colegas, porque lá eles estão falando coisas sobre os assuntos que a gente vai vendo e vocês também vão conhecendo sobre novidades, atualidades e questões da construção civil que tem aí mundo afora, tá? Porque por mais que a gente esteja numa cidade pequena, do interior, a gente tem que pensar sempre regionalmente, nacionalmente e globalmente. A construção civil, ela faz parte assim do desenvolvimento de muitas áreas do país, áreas estratégicas como saneamento, infraestrutura de transporte, moradia, o próprio lazer, abastecimento de água, a parte imobiliária, o comércio depende de obra. Então, muita coisa gira em torno da construção civil. É o que eu sempre digo, mas se você olhar para o lado, praticamente, né, independente de onde você esteja, você vai ter algo associado à construção civil. Então, a construção civil, abrindo mais um pouco, né, a área técnica, as engenharias em si, elas estão onde você estiver. Você está em casa, você está vendo uma parede, tudo. Então, vocês precisam realmente, quando vão chegando assim, vocês estão, digamos assim, transformação de alunos para profissionais e vocês realmente precisam ter o sentimento de que é você trabalhar na área da construção civil. A construção civil é uma área, assim, sensacional, existe vários, várias linhas, né, que vocês podem estar trabalhando. E agora a gente está vendo aqui eu escolhi, né, ainda bem que eu peguei a disciplina que ela é associada à minha área, que é a disciplina de desenho de estrutura. Mas como vocês mesmo estavam falando, né, a disciplina aí de Anne foi ótima aula, aproveitem os professores aí que vocês têm, porque realmente esse último quarto período, ele é o período que vai ser muito decisivo, tá, em relação, em relação à carreira de vocês. Para que vocês tenham ideia, hoje eu tive uma reunião, levei vários currículos do IF, até vou falar com vocês. Não sei se eu mandei para a turma de vocês ontem, mas coisas aí chegando na região, né? Hoje me procuraram para a gente ter 400 postos de trabalho, né, na área de energia. Então, eu fui na correria hoje atrás de currículos aí, vou dar até um mérito também à professora Deisa, que foi quem fez o primeiro link, o contato. E a gente precisa, e a gente precisa, de fato, preparar vocês para o mercado de trabalho, preparar vocês aí para o desenvolvimento, seja ele econômico, social e aí da nossa região e mais que isso, né, do nosso país. Então, eu sempre gosto de falar isso, né, que quando você está ali na profissão, às vezes você não consegue ver o leque de possibilidades e a importância que ela tem, tá? Então, para um bom profissional,
Você precisa entender de coisas que não é somente a técnica, né? Como eu estava dizendo hoje, é disso. Um cara que está aí contribuindo para a segurança da gente no dia a dia. Márcio mesmo, que eu converso muito, contribuindo para a saúde, é um cara engajado aí, né? No dia a dia. E assim, todos vocês, né? Então aproveitem. Eu gosto sempre de conversar com as turmas pelo cargo que eu ocupo de coordenador. Hoje eu tive muitas notícias boas em relação à nossa região, nossa cidade, em relação ao emprego e tudo mais, né? Se articulem, tenham contatos, tá? Tenham contatos. Às vezes, você vai para um evento, você vai para uma reunião, você vai para enfim, qualquer ambiente, né? Sempre saibam lá se portar, sempre saibam conhecer as pessoas para que vocês tenham contatos, para que vocês possam serem conhecidos e reconhecidos como pessoa e como profissional, tá? Né? E principalmente quem gosta, né, do curso de edificações, eu mesmo, quem me conhece, eu sou extremamente apaixonado pelas estruturas, né? Quem me conhece um pouco mais a fundo, assim, é uma área que para mim, né, não é só a área que eu trabalho, é muito mais significativo com isso, é a área que mudou de fato minha vida e muda a todo tempo. Então, quando eu ensino para vocês, eu não penso somente em vocês aprenderem a desenhar a estrutura. Isso aí é fundamental, mas eu penso, e eu sempre falo isso, que o curso ele tem que ser um instrumento de transformação na vida de vocês. Assim como foi na minha, assim como foi de muita gente. Então, quarto período, tá? Se identifiquem com as disciplinas que vocês gostam, os professores que vocês gostam, porque eu tenho visto muita coisa boa esses dias, né? Aí na nossa região. As próprias obras mesmo, independente de posicionamento político, a gente vê que Salgueiro, assim como outras cidades também, é natural do período eleitoral, do ano eleitoral, né? Não é uma questão política, mas essas obras aí sempre oportunidades para a gente. Nós no IF a gente não tem posicionamento político, pessoalmente a gente tem, claro, mas como instituição não tem. Então, tudo que for para agregar para mim e para vocês, eu vou estar lá no meio batalhando e quero que vocês estejam também, tá? Então, pronto. Só relembrando, tá? Se alguém quiser alguma dúvida, depois me procure em relação ao trabalho, porque as coisas estão começando a melhorar, tá? É... Então, em relação ao desenho de estrutura, na última aula, a gente viu a parte de formas. Eu vi lá no Classroom que a grande maioria conseguiu fazer o trabalho, fez um trabalho lá bacana, entendeu como é o desenho da estrutura, entendeu como é a lógica, né, lá de um desenho e tudo mais. E hoje a gente vai passar para outra fase do desenho de estrutura, tá? Que é a fase de armação. Então, como eu disse para vocês na última aula, quando você faz uma estrutura, você faz as formas, você precisa desenhar as formas do lá da sua estrutura, mas você precisa também especificar como é a armação. E a gente vai ver o porquê disso, tá? Eu vou apresentar aqui. Assim que eu apresentar, eu gostaria de saber de vocês se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Alguém tem alguma dúvida em relação à última aula? Não conseguiu fazer, não entendeu? Ou algo do tipo? Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Pronto. Aqui minha. Deixa eu abrir aqui. O que acontece, tá? Isso aqui foi o que a gente fez na aula passada e se chama a planta de forma. O que acontece, tá? Nós estamos trabalhando com concreto armado. Nós estamos trabalhando com concreto armado. Deixa eu abrir aqui. A gente sabe o seguinte, tá? Que o concreto armado, quando eu faço
É isso aqui. Quando eu faço uma estrutura de concreto armado, quando eu faço o projeto dela, tá? Eu preciso fazer a especificação de duas coisas, né? Vou mostrar para vocês. Eu preciso fazer a especificação da forma, né? Ou da forma, como a gente chama, né? Da nossa estrutura. O que é que seria isso? Seria, por exemplo, eu dizer que esse pilar mede tanto por tanto, esse pilar mede tanto por tanto, essa sapata ela mede tanto por tanto, essa viga ela tem tanto por tanto, a distância desse eixo para esse vai ser um determinado valor, tá? A gente faz os eixos, né? Isso daqui foi exatamente o que foi feito nesse desenho, tá? Que foi feito nesse desenho. Agora percebam o seguinte: só com esse desenho aqui, a gente consegue executar a estrutura de concreto. Se eu disser assim, ó, rapaz, aqui a gente tem um pilar de 14 por 30, uma viga de 14 por 50, um pilar de 14 por 30, com esse desenho, dizendo todas essas medidas que eu disse para vocês, dizendo a distância entre os eixos, dizendo essas alturas, a gente consegue fazer esse desenho aqui, ou executar essa estrutura, ou não? O que é que vocês acham? Quem é que vai dar um palpite aí? Consegue? Pronto. Quer dizer que se eu chegar assim para você e dizer, para Edilson, então para Márcio, faça lá um pilar de concreto que ele vai ter 14 centímetros por 1 metro e ele vai ter 3 metros de altura. Com essas informações, você consegue executar todo o pilar de concreto ou falta alguma coisa? O que é que vai... Não, porque falta a ferragem, né? O desenho da ferragem, saber que quais Exa- ferros, né, Exatamente. que serão Falta, usados no espaçamento. exatamente. Falta os desenhos da ferragem. Então, essa planta que a gente desenhou, ela se chama a planta de formas, tá? Ela se chama a planta de formas. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela se chama forma do pavimento, tá? Então, o que é que acontece? Diferente, tá? Diferente se eu tiver aqui uma estrutura de madeira. Deixa eu pegar uma estrutura de madeira aqui, para dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui um prédio feito em estrutura de madeira. Eu chego para vocês aqui com a madeira agora e digo, ó, essa madeira aqui vai ser uma madeira de 20 por 20. A distância dessa madeira para essa vai ser 3 metros, essa altura vai ser 4 metros. Vocês conseguem executar isso aqui, se eu disser todas essas informações, com a madeira? O que é que vocês acham? Com a madeira, sim. Por quê? Porque a madeira, ela é um material homogêneo, ela é um material que é só ele mesmo. Então, se eu der as dimensões da madeira, eu consigo. A mesma coisa de uma estrutura metálica, tá? Ó, uma estrutura metálica, seja ela qual for, eu só preciso dizer o seguinte: isso daqui vai ser um perfil de aço, tá? As dimensões do perfil e as distâncias entre eles. Então, cada vez mais, a gente vai percebendo que o concreto armado, ele é um material que o pessoal de civil, ele é quem domina esse tipo de material. Por quê? Se você faz a área mecânica, a área naval, a área aeronáutica, você trabalha na área de produção de química, você consegue trabalhar com isso aqui facilmente. Mas esse tipo de material, ele é específico da área de civil, tá? Então, veja, além das questões relacionadas às propriedades dos materiais, a questão estrutural também ela é muito forte na área de civil. Então, o que é que acontece? Sempre que vocês forem fazer um projeto de estrutura, de concreto, além da forma, você precisa de outra planta que a gente chama que é a planta de armação, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, então, imagine aqui que a gente tem esse desenho. O que é que eu preciso fazer? Em cada viga dessa, eu preciso dizer qual é a armadura que está aqui.
Então, a gente vai imaginar que essa viga, que a gente está trabalhando, ela vai ser essa daqui, tá? Peraí, deixa eu pegar essa aqui. A ferragem dela vai ser assim. E nós vamos ter aqui embaixo ó, dois ferros de 10 milímetros, tá? Quando eu coloco esse símbolo, esse símbolo, ele está informando que isso aqui é o diâmetro do ferro. Ou seja, a gente está olhando o ferro de frente, né, a bitola dele. E essa bitola, ela é 10 milímetros, tá? 10 milímetros. Tranquilo? Então, sempre que você lê algo desse tipo, você vai ler o seguinte: eu tenho duas bitolas de 10. A mesma coisa aqui em cima. Ó, eu vou ter duas bitolas de 8,0. O que é que isso quer me dizer? É que o diâmetro desses dois ferrinhos aqui, ele é 8,0 milímetros. E que o diâmetro desses dois ferros que estão aqui embaixo, ele é 10 milímetros. Todo mundo conseguiu compreender? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quem tem alguma dificuldade? Isso, Marcos. O pilar de madeira já está pronto, né? Você só vai montar ele praticamente. Você não vai fazer igual o concreto que você vai armando na obra e tudo mais. Alguém tem alguma dificuldade em relação a isso aqui? Vão falando aí no chat, tá? Para a gente ir avançando. Porque eu não quero que ninguém fique com dúvida. Tranquilo? O nosso MC Guerra, né? André, Cabo Forte aí de Salgueiro. E o resto, né? Tá tranquilo? Vitor, Oi? lê aí para mim essa questão desses. É dois ferros? Ó, não tem esse ferro aqui, laranja, tá vendo? Aí eu tô dizendo assim, ó, esse símbolo, tá vendo esse símbolo? Pronto. Esse símbolo aqui quer dizer bitola, quer dizer que é o diâmetro dele, sabe? E 10,0. Isso aqui é uma medida em milímetros, entendeu? Então, toda vez, por exemplo, que você estiver lendo um texto lá e tiver dois, eu não sei fazer esse símbolo, mas vou botar um, depois eu boto, de 5,0. Aí, como é que você vai ler isso aqui? Você vai saber que ele está falando que é 2, aqui tem um tracinho, né? Eita, esse tracinho ficou muito grande. Isso aqui é duas bitolas de 5,0, entendeu? São dois ferros de 5,0. Tá entendendo? Ou não? Cadê Márcio? Ok. Pronto. Aí a gente tem, ó, a gente tem os tamanhos de ferro que a gente tem comerciais. Se alguém não estiver entendendo, pode dizer, viu? 4,2 milímetros, 5,0 milímetros, 6,3 milímetros, 8,0 milímetros, 10,0, 12,5, 16, 20, 25 e 32. Então, por exemplo, se você vê no texto lá, né? 3 bitola de 4,2 quer dizer que são ferros de 4,2. Se você ver lá, por exemplo, 16, tá? Não. 5, é porque não tem aquele cortadozinho ali, mas imagine que se fosse. De 32,0, quer dizer que são 5 ferros de 32 milímetros, tá? Então, a gente vai imaginar que a nossa viga, aquela lá que eu desenhei, ela vai ter dois ferros de 10 aqui embaixo e dois ferros de 8,0 aqui em cima. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Aqui está a nossa estrutura.
Eu quero desenhar essa viga. O que é que eu vou fazer? Ó? Essa viga, ela está apoiada nesse pilar, então eu puxo essas duas linhas. Isso aqui na aula de desenho vocês viram, né? Eu puxo esses três pilares, ó. Ela está apoiada nesse pilar, nesse. Então, puxo esses três pilares, passo uma linha aqui em cima, ó, né? Passo uma linha aqui em cima. E ela tem quanto? Ela tem 50 centímetros de altura. Então, eu coloco esses 50 centímetros aqui, ó. 50 centímetros, tá? Aí eu vou, ó, eu vou passar essa linha aqui, tá? Só para que vocês entendam. Se vocês não entender, pode dizer. Isso aqui está suficiente. Isso aqui é só uma linha de referência para eu fazer um corte aqui. Mas aí. Eu já disse que quando terminar a aula vai cantar um rap aí para todo mundo. Viu? Mandou uma mensagem aqui no WhatsApp agora. Ó, essa linha aqui eu passei somente para fazer essa linha daqui de corte. E aqui, o que eu fiz aqui, tá? Eu fiz o desenho da viga e o desenho dos pilares, tá? Como se eu estivesse vendo isso aqui de lado. Então, a gente puxa os pilares, tá? Bota uma linha aqui, dá o offset de 50, porque essa viga ela tem uns 50 centímetros de altura, e desenha a nossa viga. Então, isso aqui vai ser o desenho da nossa viga, tá? Esse símbolozinho vermelho quer dizer somente que esse pilar continua daqui para baixo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Ou tá tranquilo? Como é? Digam aí. Tranquilo? Ok, por mim tá tranquilo aí, tô entendendo. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um offset agora de 0,025. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, como se fosse o seguinte: o cobrimento, o que é o cobrimento? É isso aqui, ó, é essa distância que a gente tem do ferro até aqui embaixo. É justamente, ó, a parte do concreto, tá? Que fica aqui protegendo esse ferro contra a corrosão, tá? Então, por que que eu dei esse offset aqui de 2,5 cm? Porque o ferro ele não pode ficar encostado aqui. E agora eu vou desenhar o ferro. Isso aqui, independente dos comandos que vocês vão usar lá, ó, isso aqui é como se eu estivesse desenhando o ferro aqui dentro da viga, olhando ele de lado. Não sei se a MC Guerra tá. Só um momento, pessoal. Só abrir a porta. Então, isso aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Tranquilo? Aqui, ó. Eu estou desenhando ferro. Só que esse ferro, ele não pode ser do mesmo tamanho da viga. Eu tenho que descontar 2,5 cm, tanto dos lados como aqui embaixo, tá? E esse meu comprimento aqui, ele tem um gancho, tá? Perceba que esse ferro aqui, ele tem um gancho. E eu vou colocar 10 centímetros aqui para cima. Ó, vamos lá. O que é esse ferro aqui? É como se eu estivesse vendo esse ferro, né? No final ele tem uma dobra assim, aqui de lado. Tá? Todo mundo entendeu o que é isso aqui? A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Ó. Tá? Então,
Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Não necessariamente, Márcio, tá? Não precisa, não necessariamente é para o engaste. O engaste, ele é um pouco diferente disso aqui. Esse ferro, ele se chama para dar ancoragem, né? Porque se você não fizer isso, pode ser que esse ferro, quando isso aqui, essa viga se deformar um pouquinho, ele não fique ancorado aqui. Ele vai escorregar no dentro do concreto e termina prejudicando o concreto, tá? Claro que a gente não consegue ver em estruturas convencionais, mas é como se ele escorregasse um pouco, se não tivesse esse ganho, e fosse fazendo microfissuras aqui, aí pode até ocorrer oxidação. Então, ó, a gente desenhou os ferros aqui que estão na viga, dando desconto de 2 centímetros, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenhar os estribos, tá? A gente vai desenhar os estribos. Essa viga ela vai ficar parecido com isso aqui, quando a gente terminar, tá? Então, vamos agora desenhar os estribos, ó. Como é que a gente desenha os estribos? Em cima do pilar, a gente não coloca estribo. Começa com os estribos aqui, ó. Então, como é que a gente especifica os estribos? Os estribos são esses ferros aqui que estão na transversal, e a gente faz o seguinte, ó, a gente vai dizer que a gente tem, ó, o estribo, ele vai ser bitola de 5.0 C barra, tá? C barra 20. O que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que os estribos eles vão ser de 5.0, o que é 5.0? Vai ser o diâmetro do estribo, C barra 20. Ou seja, a cada 20 centímetros. Vamos ver o que é isso? 5.0 é o diâmetro, né? Vocês já entenderam que é a bitola dele. Cada 20 é o seguinte. Se a gente dá um offset aqui de 20, ó, a gente tem um estribo aqui, quando for executar lá na obra, 20 centímetros outro. E assim sucessivamente. Então, esse C20 significa isso, a cada 20 centímetros. Vou copiar aqui, né, para a gente colocar os estribos, até chegar no outro pilar. Até chegar aqui no outro pilar. Chegou nesse outro pilar, a gente para. Ah, vai ficar certinho aqui? Não. Normalmente não vai ficar certinho. Então a gente tem que usar o bom senso. Se a gente colocasse mais um aqui, o que é que ia acontecer? Ele ia ficar aqui em cima do pilar, tá? Aí você tem que usar o bom senso. A mesma coisa a gente faz desse lado. Coloca os estribos, né? Desenha aqui os estribos e vai fazendo offset a cada 20 centímetros. Tá? Ó, até chegar lá antes do outro pilar, né? Na face, encostando com outro pilar. Pronto. Aqui a gente tira os estribos que estão em cima do pilar. Esse daqui, ó, ficou. Fazendo, puxa um pouco, ó, tá? Para ficar mais centralizado. Entendeu? É isso aqui que a gente vai fazer na obra. Até esse aqui tá tranquilo. Todo mundo entendeu esse desenho? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui ou não? Olha aí. Como é? Dei uma olhada.
Nenhuma dúvida? Pronto. Tranquilo, né? O que é que a gente faz, né? A gente faz o seguinte, para especificar como essa viga é. Isso aqui é o desenho da viga. Mas lá na obra, o cara não vai ver esse desenho da viga. O que é que ele vai ver? Ó? A gente pega ó, o ferro que está em cima, a gente coloca ele para cima. Copia ele aqui em cima. O ferro que está para baixo, a gente coloca ele para baixo. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai escrever como é que esses ferros são. Então, ó, aqui a gente tem dois N1 bitola de 8.0. Tá? Eu vou explicar para vocês cada coisinha dessa. Ó. O que é N1? N1 é o seguinte: N1 é a numeração do ferro, é o tipo de ferro. Ou seja, a gente tem nessa viga dois ferros do tipo N1. E a gente numera aleatoriamente. Porque quando for lá na obra, você tiver lá na obra, você vai dizer assim: ó, eu quero dois ferros, eu quero que você corte lá dois ferros. Aí o cara pergunta: que ferro? Aí você vai dizer: eu quero que você corte dois ferros N1. O que é que vai ser o ferro N1? Vai ser um ferro que ele tem 8 centímetros de diâmetro e ele tem essa medida e tem esses dois ganchos aqui de 10 centímetros. Entenderam essa medida N1? O que é N1? Então, eu numero, quando eu estou fazendo o projeto, eu numero aleatoriamente. Eu só estou dando um nome aos ferros para que na obra o cara consiga, tá? O cara consiga identificar que ferro a gente está trabalhando. Então, eu vou chamar, na minha obra, esses ferros aqui N1, esse aqui N2, esse aqui e o estribo N3. É assim, ó, Márcio. Por exemplo, você está lá na obra, beleza? Aí você diz assim, eu quero que você é o técnico lá na obra, aí você quer que o cara corte um ferro que ele tenha 9 centímetros 95, tá? 9 centímetros 95. E aqui ele tenha 10 centímetros de gancho. E aqui ele tenha 10 centímetros de gancho. Para você não ter que dizer, e ele tem 8 centímetros, 8 milímetros de diâmetro. Para você não ter que dizer assim, ó, olha, eu quero que você corte um ferro com 9 metros 95, que ele tem dois ganchos de 10 centímetros em cada lado, e tem uma bitola de 8.0, o que é que você faz? Você diz, eu quero que você corte dois ferros de referência nenhum. O de baixo, por exemplo, né? Eu vou chamar ele de N2, ó. N2. O que é N2? N2 vai ser a referência de um ferro que ele tem. Ó, vai ser a referência do ferro que ele tem 10 milímetros de diâmetro, ele tem 9,95 de comprimento reto e ele tem 10 centímetros de gancho de um lado e 10 centímetros do gancho de outro. Entendeu isso aqui? Não sei se você entendeu agora. Se não entendeu, pode falar. Dá um microfone aí. Porque senão toda vez você vai ter que ficar dizendo assim, eu quero um ferro de 9,95 com um gancho do lado de um lado, com um gancho no outro de 10, que ele tenha 10 milímetros de diâmetro. Aí você, não.
Como o projetista lá disse, você olha lá e diz, ó, eu quero 2N2. É só uma forma de você enumerar os seus ferros para que na obra fique mais fácil a identificação deles. Entendeu, Márcio? Ô, Vitor, Hum, no caso desse N1, N2, aí vai ter um índicezinho lá do lado do projeto para dizer essas coisas, não. Eu não vai. precisa ter índice, ter Por- um. Porque imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem 100 vigas dessa iguais no projeto, entendeu? Ah, O projetista bota do lado, né? É, No projeto, né? vai assim, ó. Ó, tá vendo? O ferro 1, por exemplo, ó. O ferro 1, ele vai ter o diâmetro de 12,5, vão ter dois na obra e o esquema dele é esse, ó. Entendeu? Aí tem um comprimento, tem tudo. Aí quando você quer olhar ele, onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó. Ele é esse ferro. Entendeu? Aí, para você ter esse controle da tabela, junto com o controle lá na obra, o controle dos desenhos, ó, o que você faz? Você dá uma numeração. Então, todo ferro aqui vai ter uma numeração. Esse é o ferro 1, esse é o ferro 2, esse é o ferro 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. É porque aqui ele chamou de P. Pode ser P também, cada projetista vai criar a sua forma. Esse aqui é o 1, né? E assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Então, no nosso caso, a gente está chamando de N. Então, aqui eu tenho 2N1 bitola de 8,0. O que é que a gente tem que colocar aqui também, ó? Eu não medi, aqui não deu 9,95. Então, aqui embaixo, ó, imagine que eu tenho uma ferragem que ela é assim, ó. Assim, assim, assim. Por aí. Assim, assim. Imagine que eu tenho que cortar esse ferro aqui. Isso aqui é um ferro lá de uma estrutura, não sei que estrutura é, uma estrutura especial. Como é que eu digo os comprimentos? Eu simplesmente venho aqui, ó, e coloco os comprimentos, né, para o cara lá que vai cortar e dobrar. Eu coloco os comprimentos assim, ó. Essa parte aqui vai ser 50. Vai ser 50 centímetros, tá? Essa parte daqui, essa parte daqui vai ser 100, tá? Essa parte aqui vai ser 100, ó. Essa daqui vai ser 30 e essa daqui vai ser 20. Ou seja, o que é que eu fiz? Eu coloquei a medida em centímetros embaixo lá do ferro e quanto seria a medida dele, tá? Essa daqui eu poderia até subir, não teria problema para ficar melhor. Então, o cara vai cortar um ferro lá e eu vou dizer que, por exemplo, eu quero um ferro de 10. Aí eu digo ao cara que eu faço esse desenho. Esses desenhos são relativos aos comprimentos dele, tá? Aqui tem 20 centímetros, aqui 30, aqui 1 metro, aqui 50. A mesma coisa eu tenho que fazer nesse ferro aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Quanto é o comprimento dessa barra aqui, desse comprimento? 995, que é 9,95 metros. Então, coloco aqui, ó, 995. Qual é esse comprimento daqui e qual é esse comprimento? Cada um é 10, tá? Eu não coloco a cota no ferro. Eu coloco os comprimentos. Então, copio aqui, ó. Eu vou colocar 10 aqui. E da mesma forma, eu vou colocar 10 lá do outro lado. 10 lá do outro lado. Todo mundo entendeu isso aqui? Alguém não entendeu?
Pronto. Então, aí aqui, ó, o que é que eu coloco? Eu coloco um tracinho e coloco o comprimento total do ferro. Quanto é o comprimento total do ferro? 10, 15. O que é 10, 15? É 995 mais 10 mais 10. Dá 10, 15. Então, eu coloco aqui. Quando eu fizer isso, eu tenho todo o meu ferro especificado. Aqui em cima dessa viga, eu vou ter dois ferros, que eu vou chamar eles de N1. Ele vai ter a bitola de 8.0. Qual é o comprimento total do ferro? 10, 15. Que é a soma desse comprimento reto de 995 mais 20, que é 10 de cada lado. Entendido isso aqui? O que é que eu vou ter aqui embaixo? 2 N2 bitola de 10.0. Veja, se esse ferro aqui fosse um ferro de... Aí, ó. Qual é o comprimento aqui? Os comprimentos aqui são iguais, ó. Aqui 995 vai ser igual. Aqui 10 de um lado e 10 do outro vai ser igual também. Perceba o seguinte, ó. Todo mundo concorda, né? Se esse meu ferro fosse um ferro de 8 milímetros, eu aqui ia ser N1. Por quê? Porque esse ferro ia ser exatamente igual ao de cima. Então, N1 vai ser todos os ferros iguais lá que eu tiver na minha obra. Mas ele não é igual. A bitola dele é de 10.0. Por isso que eu chamo ele de N2. Ah, podia ser N3? Podia, não tem problema nenhum. Eu que vou escolher. Mas eu estou colocando na sequência que eu estou desenhando, tá? Entenderam isso aqui? Todo mundo entendeu? Ô, Vitor, Ah, essa questão N1, N2, N3 não está relacionado, assim, só a bitola do ferro, não. É a bitola e o comprimento e as dobras também. exatamente. Ó, Por aqui, exemplo, pode dizer. se tiver dois ferros de 8 milímetros, mas um tem 10 de comprimento, o outro tem 9. Então, um vai ser N1, o outro pode ser N2, É, o outro vai porque o ser outra comprimento é numeração, diferente. entendeu? Entendeu? Porque aquela numeração é uma referência que o projetista vai fazer para que. Porque quando você faz um projeto, não adianta você fazer um projeto sem pensar na obra. Você tem que pensar na obra. Então, o que é que você faz? Você tem que fazer uma referência para que o pessoal consiga trabalhar, entendeu? Vamos dizer, Vitor, Hum, o cara está construindo edifício, tem, vamos dizer, 50 vigas, 60 vigas, exatamente. todos a mesma medida, tudo é nenhum. Exatamente. Então, Aí o cara vai dizer, aí o cara vai chegar lá e dizer, ó, hoje a gente vai fazer 20 ferros N1. Aí quando o cara for cortar lá, ele vai olhar no projeto. Qual é o ferro N1? N1 vai ser tanto, tanto, tanto. Quando o cara estiver lá na obra, ele vai dizer, eu quero que vocês montem aquela viga. Então separa aí, aquele pavimento. Separa aí tantos ferros N1, tantos ferros N2, tantos N3, entendeu? Aí com isso você vai montando lá. Qual é a numeração? É o projetista que decide. Quando você estiver fazendo seu... Não existe uma regra, tá? O projetista é que vai definir a numeração que ele quer. Aquilo ali é uma referência para a sua estrutura. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? O que é que acontece? Ó? Aqui, a gente vai puxar uma linha. Onde vocês acharem que deve aí. Uma linha aqui. Deixa eu ver como é que... Vou pegar a lei aqui. Não, vou botar essa outra aqui, peraí. Ó. Essas linhas vão ser linhas tracejadas. Ó. Linha tracejada. E aqui, a gente só vai identificar isso aqui. Ó.
Que pilar é esse? É o pilar 1. Então, eu só vou colocar aqui em cima, ó. Esse pilar não é o pilar 1. Então, aqui em cima eu coloco o pilar 1. Esse pilar aqui é o pilar 2. Então, aqui em cima eu coloco o pilar 2. E esse pilar aqui é o pilar... Eu tiro isso aqui, tá? É só uma linhazinha tracejada para eu dizer quais são os pilares que estão aqui. Pronto. O que é que eu quero que vocês façam agora no restante da aula? Tá? Opa, aqui tem um P2. Entenderam, né? Só colocar o pilar aqui. Eu quero que vocês desenhem todas as vigas do projeto, tá? Lembrando todos os passos. Puxa o pilar, tá? Puxa o pilar e desenha essas armaduras aqui. Todas vão ser iguais, tá? Lembrando, professor, mas em casa não tem AutoCAD tudo. Não, quero que vocês façam na mão mesmo. Quem não tiver, pode fazer na mão. Mas como é que eu vou pegar a distância? A distância vai ser sempre o tamanho da viga, eu desconto 2 centímetros do lado, desconto 2 centímetros do outro, ó. Aqui eu não precisava desenhar. Vai ser 10 metros menos 5 centímetros, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? As vigas, essa daqui vai ser exatamente igual a essa daqui, ó. Tá? Vocês podem tirar um print. Quem quiser tirar um print aí, jogar lá no grupo. Então, eu quero que vocês tentem. Se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo e tudo mais. Mas eu quero que vocês tentem fazer todas as vigas com o mesmo ferro. Tá? E na aula que vem, aí a gente tira dúvida, né? E eu quero que vocês terminem com a aula que vem com todas as vigas feitas. Mas hoje eu quero que vocês pelo menos tentem. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui, ó? Puxou os pilares, aí fez uma linhazinha de corte, desenhou a viga com sua altura, tá? A altura da viga aqui, 50 centímetros. Aí, deu a distância aqui de 2,5 centímetros e fez essa referência. Vai numerando lá. Uma delas vai ficar igual a essa daqui. O resto eu quero que vocês tentem fazer, tá? Entenderam? Pronto. Eu vou deixar aqui o AutoCAD. Eu vou deixar aqui o AutoCAD para que vocês olhem. E se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo no Zap, tá? Que aí a gente vai conversando. Então, por hoje é só. Vou deixar aqui o CAD. Vocês estão conseguindo ver o AutoCAD?